Vamos continuar, então? Então, dentro dessa primeira atividade adaptada, que a equipe colocou no material, qual que é a orientação? Então, é uma atividade 1 do 8º ano, não é? O mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Essa é a unidade temática. Então, o que eles colocam como exemplo aqui nessa adaptação? Eles citam especificar bastante para o aluno a atividade, exemplificar mais, não é? E a cobrança das respostas ser em número menor. Então, essa é a adaptação que é sugerido aqui pela equipe. E eles também citam aqui nesse retângulo, logo abaixo de onde está escrito 8º ano, que isso que eles sugeriram não necessariamente vai atender a todos os alunos. Agora eu vou para a próxima. Essa é uma atividade do 6º ano. Eles citam nessa adaptação um aluno com autismo também associado e pede para que seja também explicado com maior espaço de tempo a atividade. Então, eles acreditam que o aluno, né, quem fez essa adaptação, acredita que o aluno possa realizar da mesma forma. A unidade temática é tempo, espaço e formas de registro. São perguntas diretas e objetivas. Então, pode ser que esse aluno tenha, né, que os alunos tenham aí condição de responder essas perguntas, porque a equipe aqui coloca, eles citam um tempo maior para especificar as atividades. Um outro, também tempo, espaço e forma de registro, vai ter o uso de imagens. Então, o uso de imagens, o quanto que favorece, não é, o aprendizado. Por quê? Se a gente olhar essas imagens aí e perguntar assim para as crianças, ó, qual forma de transporte que mais se usa nos dias de hoje? Que a gente vem para a escola ou que seu pai vai trabalhar, não é? Às vezes eles vão mostrar, vamos supor, essa Kombi, esse carro aí, logicamente que dá para pensar que é um carro mais antigo, mas o objetivo vai ser o quê? Eu tenho que fazer a intervenção com ele. Você escolheu esse por quê? Ah, é carro. Eu venho para a escola de carro. A mesma questão da bicicleta. Às vezes, quando a gente vê uma resposta assim da criança, a gente fala, você vai trabalhar de bicicleta? Quantos pais que vão trabalhar de bicicleta? Não é? Então, uma sugestão que eu deixo aqui para vocês, né, em atividades como essa, que a equipe pontuou, é o aluno deu a resposta, vamos questionar essa resposta? Mesma coisa que eu falo para os tutores, não é? O porquê. Então, eu sei que tem os tutores também que vão assistir esse vídeo, então, sempre, não é, questionar o porquê da resposta, porque numa situação que às vezes vai citar a bicicleta ou até o cavalo, que para nós isso pode ser estranho como meio de transporte, mas dependendo da localidade que esse aluno está, isso tem uma relação muito grande. Mapas. O que eu coloco para vocês como sugestão no trabalho com mapas? Que nem esse aqui, não é? Se eu fosse adaptar essa atividade, se eu tivesse ido na adaptação de história e feito uma adaptação dessa, eu colocaria esse mapa em partes. Então, a pergunta a ser relacionada àquele pedaço do mapa. Porque um mundo grande de informação pode tirar a atenção dessa criança. Então, eu colocar pedaços, eu direcionar.
Isso, pessoal, é muito importante. Se eu coloco um mapa com todas as informações, se no meu material tem isso, vamos trazer para a criança diferente? Não preciso tirar xerox, não preciso fazer nada disso. Eu posso cobrir no próprio material dele. Ó, você vai responder essa pergunta para mim? Ele tá, ó, nesse pedaço aqui do mapa. Tampa a outra. Isso é currículo adaptado. Isso vai facilitar o entendimento para ele. Sempre voltando que os colegas colocaram na elaboração desse material. Para cada um, há uma necessidade. A gente que está de fora, a gente dá exemplos de forma generalizada. Aqui eu trouxe um recorte para vocês das habilidades do terceiro bimestre. Eu sou da educação especial, não é? Mas a minha primeira formação é História. Então, eu tinha combinado com a Giovana, que é a PCNP de História, a gente ensaiou por várias vezes de fazer um estudo junto com vocês, professores de História, de adaptação curricular. A gente elaborou várias vezes, a gente ensaiou, mas as situações elas foram mudando, não é? E nós não tivemos condições até agora de fazer isso, mas o ensaio foi grande, não é? Quando a gente usava o material do currículo do São Paulo Faz Escola, aqueles cadernos, eu adaptei todos os materiais eu tinha adaptado. O primeiro que eu peguei para adaptar foi o de história, porque eu tinha feito, é a minha primeira formação, não é? Então, por isso que eu gosto de falar sobre isso, né? E me arrisquei em conversar com vocês sobre essa disciplina através do currículo adaptado. Então, aqui eu fiz um recorte mais ou menos de como nós iríamos fazer na formação. Eu tenho a habilidade, então essa primeira habilidade do sexto ano é associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antiga. O professor ele vai olhar para essa habilidade, não é? E pensar, para esse meu aluno da educação especial, o que eu quero que ele saiba disso? O que é importante? Será que ele compreende o conceito de cidadania nas formas de inclusão e exclusão? Se eu usar os exemplos do que acontecia na Grécia, em Roma, né? Quem não era considerado cidadão dentro desse contexto, com figuras, ele vai compreender? Dentro dessa habilidade, o que ele não pode deixar de aprender? É assim que eu elaboro um currículo adaptado. E em cima disso, que eu vou escolher qual atividade eu vou colocar, que eu vou escolher qual eu vou tirar, ou que eu vou propor uma outra atividade usando da mesma habilidade. Vamos lá para o sétimo. Analisar a formação histórica e geográfica do território da América Portuguesa por meio dos mapas históricos. Usar os mapas como era antes, como era depois. O que dentro do desenho universal de aprendizagem, ou seja, o que dentro dessa habilidade eu não posso omitir do meu aluno, não é? O que ele tem que entender? O que dentro dessa disciplina ele, na condição dele, não pode deixar de aprender nessa habilidade. Ah, Raquel, mas é a habilidade do sétimo ano, tem que saber tudo. Isso a gente pode exigir dos outros. Quando eu tenho um aluno da educação especial, essa flexibilização ela tem que existir. Bem, vamos pegar uma aí do oitavo ano, não é? Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro e o segundo reinado. Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil. O que eu preciso que meu aluno saiba daqui? Eu preciso que ele saiba os nomes ou eu preciso que ele entenda os movimentos?
Eu preciso que ele veja uma imagem onde tinha aí uma disputa, onde tinha uma guerra, não é? O que que eu preciso que ele entenda disso? Ou se eu falar para ele, olha, primeiro quem mandava era esse, mas esse também queria mandar e brigou com esse. Se eu usar termos assim, não é? Se eu mostrar através de imagem que mudou a administração, como que era o Brasil, como que foi depois, né? Como ficou depois. Isso, fazendo um link com os tutores, a gente passa esse objetivo que a gente tem, não é? E o tutor desmembra isso com ele. Quem não é da disciplina muitas vezes não sabe o que é estruturante dentro daquela habilidade. Bem, pensando também, vamos pegar uma do 9º ano. Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura militar e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. Discutir os processos de resistência, as propostas de reorganização da sociedade. Quando se fala na questão de violação, na questão de direitos, eu preciso levar, será, para aquele aluno lá em épocas mais distantes, ou o objetivo é que ele entenda o que é cidadania e a quebra de direitos. Então, adaptar o currículo é pensar em cima das habilidades. Primeiro, não é? Porque se eu não penso na habilidade, eu posso propor atividade para ele que seja extremamente difícil dele realizar e que ele não consiga. Eu trouxe aqui também um material que eu ia usar com vocês na formação, que eu deixo como sugestão. Então, eu separei algumas imagens de interação cultural. Então, eu vou passando as imagens para vocês verem. Mais uma. Próxima. Lindinha. Já entrou aí um outro povo. E a última imagem aí das que eu escolhi. Então, o que eu deixo de sugestões para vocês? Imagens como essas, eu trouxe o nome Interações Culturais, um banco de imagem onde a gente possa usar em diversos contextos, usar em diversas habilidades. Então, isso é uma sugestão que eu deixo, que vocês façam isso. Não é? Tem escolas que têm mais alunos da educação especial, tem escolas que têm menos, mas a gente sempre vai ter. Então, ter esses bancos de imagem é muito importante e facilita o trabalho da gente. Porque eu posso falar, bom, dentro desse conteúdo, eu posso usar aquelas imagens, eu não preciso procurar de novo. Então, bancos de imagem é muito interessante. E aqui na próxima, eu peguei 3 imagens de mosteiros, né? Então, o primeiro, o segundo e esse terceiro, porque eu me lembro que já tem um bom tempinho, há uns 7 anos atrás, que eu peguei uma substituição de história, era ainda dentro dos cadernos, né, do São Paulo Faz Escola, quando, não vou me lembrar a série, se era, eu acho que o ano, ou era o 8º ou era 9º, onde trazia a questão dos mosteiros medievais. E eu me lembro que lá para a sala, aquelas imagens, aquele texto, era de dificuldade, eram imagens difíceis de entender. Então, o que eu fiz? Eu procurei outras imagens
não é? E a segunda dessas que eu mostrei para você, eu me lembro muito bem que eu usei para facilitar para os alunos que não eram da educação especial. Então, se isso facilitou o entendimento deles do que significavam mosteiros medievais, imagina para um aluno da educação especial. Então, às vezes, eu mostrar uma imagem diferente para ele, uma imagem mais simplificada, uma imagem com legenda, tudo isso facilita e tudo isso significa currículo adaptado. Aqui eu trouxe para vocês uma atividade. Às vezes a professora que trabalhou isso pode até estar me assistindo, tem alguns anos aí, não é? E esse é o aluno Murilo. Eu uso sempre as atividades dessa, que na época o coordenador me encaminhou. Esse aluno estudava nessa época na escola José Scalvi, de Amparo, e a escola fazia, né, faz um trabalho pontual em relação à educação especial e naquela época foi me enviada essas atividades. Então, o Murilo, hoje ele é um aluno que estuda na escola Rangel, em Amparo, hoje ele tem uma tutora, está se desenvolvendo muito bem, mas nessa época ele não tinha tutor e a professora de história, ela trabalhava com ele dentro dessa proposta, que eu acho maravilhosa. Então, ela fazia as perguntas para ele em relação à África, perguntas diretas e objetivas, perguntas que ele tinha condição de responder. Ela escreveu para ele as perguntas no caderno, não é? A folhinha que tem acima é o plano dela. Mas eu quis aqui mostrar para vocês a atividade. E o Murilo respondia. É aqui que eu falei para vocês, né? Olha, ele respondia com palavras. Continente, África. Nas características, eu não sei se dá para vocês verem, mas ele responde assim, ó. As características físicas da África. Leão, deserto, elefante, savana. Escreve tudo grudado. Não é tudo aglutinado, porque ainda ele não tinha a ideia aí da construção de frase. Mas essa professora, né, e eu não vou perder a oportunidade de dar os parabéns para ela fazia perguntas para ele que ele tinha total condição de responder com palavras que era o conhecimento que ele tinha na época. Aqui sobre a África e aqui sobre a Mesopotâmia. Não é? Então a gente percebe que nessa eu acho uma belezinha, não sei como foi a intervenção aqui, mas ele já colocava traço entre uma palavra e outra. Provavelmente essa professora falou, olha, põe uma palavrinha, um risco e põe outra, né? Porque já ele estava no 6º ano e não fazia isso ainda. Então, gente, isso aqui é, né? Isso é currículo adaptado. Ela não mudou a matéria. Ela não mudou o que ela trabalhava com a sala, mas ela mudou a atividade. E quando eu mudo a atividade e não mudei nem a habilidade, é currículo adaptado. É perfeita. Essas duas atividades, elas são perfeitas, muito bem elaboradas. Tomara que a professora esteja me assistindo aí, deixo meu parabéns, minha gratidão a ela. Bem, nós estamos por finalizar. Então, eu coloquei também aqui uma imagem, não sei se vocês conhecem essa imagem, pensando nessa proposta, não é? Se eu sou esse professor e tenho todos esses alunos e dou essa tarefa, não é uma tarefa justa, subir todos na mesma árvore, eu não estou trabalhando com a equidade. Equidade não é dar a mesma coisa para todos e falar eu dei o direito igual. Não é. Né? Equidade é eu oferecer para essa criança, para esse aluno, aquilo que cobrar dele, aquilo que ele tem condição pela
sua deficiência de fazer, não é? Então, eu acho que essa figura, ela ilustra muito bem a nossa proposta de discussão nesse ATPC. E finalizando, pessoal, eu quero em primeiro, né, mais uma vez agradecer a todos vocês que me ouviram, os professores de História, em primeiro lugar, a quem eu destinei esse ATPC, também as professoras tutoras de sala de recurso, intérprete, que eu também socializei o vídeo da semana delas é esse vídeo, não é? E agradecer imensamente a Giovana, né, PCNP de História, que além de trabalharmos juntas, é uma pessoa que eu só devo gratidão. Desde que eu entrei no núcleo, a Giovana sempre assim esteve comigo em todos os momentos e tem um olhar de preocupação para todos os alunos, não só os alunos que têm o cognitivo preservado, mas os alunos da educação especial também. Então, agradeço, Giovana, imensamente por você ter cedido esse espaço para mim. E como eu disse para vocês, né, a proposta sempre, a gente tinha pensado muito, né, Giovana, em fazer a formação, mas nós não conseguimos, e eu deixo aqui o convite para vocês. Se vocês quiserem, pessoal, se vocês tiverem essa disponibilidade, se vocês quiserem fazer um estudo a respeito das atividades, hoje está tão fácil, né? A gente faz reunião pelo Meet, faz reunião pelo Teams, conversar em específico sobre atividades. Quem for fazer, não quiser discutir. Então, o que vocês precisarem, tá? Sobre a parte prática mesmo. Olha, como que a gente pode pensar essa atividade? Deixem aí as propostas de estudo, de trabalho. Eu estou totalmente à disposição. Totalmente à disposição. Se vocês quiserem combinar em algum momento, a gente fazer com as atividades, dar um tempinho aí, vocês pensarem, olha, e socializando, a gente fazer um banco de sugestões, tá? Da parte prática mesmo, eu pegar o material e né, a gente, ou melhor dizendo, né, a gente pega o material e a gente faz essa adaptação junto, a gente troca ideia, tá? Então, eu deixo aí lançada essa questão. O que vocês tiverem como necessidade, o que vocês acharem que é importante e que vocês precisam da minha ajuda, vocês podem contar comigo. Eu adoro essa parte de adaptação. Eu tenho, assim, eu não sinto tanta dificuldade nisso, né? Eu tenho uma facilidade para isso. Haja visto que eu adaptei todos os cadernos, quando era do São Paulo Faz Escola, agora do currículo paulista de língua portuguesa eu adaptei e a gente continua nisso. Mas se vocês quiserem, o que vocês precisarem para a gente fazer junto como construção, vocês deixem aí lançada as sugestões para a escola e a gente vai trabalhando em cima disso. Uma modelização a gente sabe que não vai ter, porque vocês viram que em todo momento foi o quê? Cada aluno é um. Então, a construção ela é individual, mas nada impede que a gente crie juntos, não é? As atividades adaptadas como sugestão para que outros professores vejam e possam usar em outros momentos. Então, se vocês tiverem aí alguma sugestão de trabalho, alguma questão voltada para a educação especial, que vocês queiram fazer juntos, eu estou sempre à disposição. Né? Então, hoje foi uma conversa, essa nossa conversa inicial, espero ter trazido, né, conhecimento para vocês, clarear, nortear o trabalho, clarear as dúvidas e caso vocês tenham aí alguma necessidade, alguma urgência, precisem de mim, eu sempre estou à disposição. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês
professores, profissionais que me assistiram, as escolas, os coordenadores e, de forma especial, a Giovana, que me deu esse espaço de discussão com vocês. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês.